E aí, gente, tudo bem? Essa semana eu resolvi colocar uma atividade um pouquinho diferente, né? Que vai ser uma atividade, vocês vão produzir alguma coisa, mas a partir desse vídeo você vai entender um pouquinho o que é para ser feito. Bom, assim, eu tenho pensado muito, não só em relação à pandemia, aos problemas que a pandemia nos trouxe, mas como a gente lida com essa relação da distância com vocês, né? Com a nossa educação e com a nossa escola, a nossa sala de aula. Aliás, esse é um dilema para todo mundo, para professores, pais, alunos, todo mundo tem pensado muito sobre isso. Mas no nosso caso aqui, nosso caso particular, da escola Charles Anderson e das turmas que eu dou aula, eu queria pensar um pouquinho com vocês e escutar um pouquinho vocês. Eu não estou perguntando, eu não quero ser aqui cansativo sobre a pandemia, né, que você responda sobre, não é isso. A pandemia está aí, ela é o resultado do nosso distanciamento, ela é o resultado da gente ter que fechar as escolas, né? E a gente está aqui trocando ideias de uma educação à distância. Mas então o meu interesse, na verdade, é escutar um pouco vocês sobre o que a gente tem feito, né? Eu vou começar por mim para depois chegar no que eu quero pedir a vocês. Eu tenho passado por dias, graças a Deus, em casa, resguardado, conseguindo fazer quarentena, mas sobrecarregado com as ideias de educação à distância, né? Eu dou aula no Charles Anderson e no estado do Rio também, numa escola do estado, com várias turmas, e ao mesmo tempo pensativo de como é que isso chega para vocês, né? Para todos os meus alunos. A gente às vezes engata no automático, sai colocando atividades, porque vocês precisam ter. A gente vive num dilema, não colocar sistematicamente atividade para vocês, né, seria vocês ficarem sem um conteúdo básico, sem, né, ali as matérias que vocês precisariam ver nesse primeiro semestre. E colocar muitos elementos, como se a gente tivesse em sala de aula normalmente, também é um problema, porque, primeiro, muitos de vocês não estão conseguindo fazer as atividades. Outros tantos têm problemas de acesso à internet, que é normal na nossa sociedade, que é tão desigual. Pouca gente tem acesso legal à internet. Terceiro, a própria ferramenta de trabalho, a computadores, a celulares, muita gente tem. Às vezes o celular é da mãe, do pai, né, que com dificuldade tem ali um celular, mas dividi-lo também com o aluno é difícil, né? O aluno às vezes tem mas tem dificuldade com a questão de memória, o celular não consegue baixar alguns aplicativos, o vídeo para ver é muito difícil. Então a gente vive num grande dilema, assim. Eu acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. A gente, por exemplo, começou lá no nosso grupo, logo na primeira semana, dia 13 a gente parou, 13 de março, e no dia 16 de março a gente já estava tendo um bate-papo pelo quarentena, pelo grupo do WhatsApp, né? E a gente não sabia até quando iria esse processo. Se a gente ia ficar um mês, se a gente ia ficar 20 dias, 40 dias. A gente não sabia, não tinha ideia do que vinha por aí. Já são 100 dias praticamente. Dia 23, a gente vai completar março, dia 22. Hoje, se a gente contar os meses com 31, a gente já está aí há 100 dias afastados. E não sabe quando volta, né? A pandemia no Brasil, ela tem características muito específicas. A gente, ao contrário de outros países, não conseguiu fazer um isolamento como deveria, e a gente tem dificuldade de testagem, que a gente é o país que menos testa dentre os que mais tem casos de Covid-19. Então a gente, na verdade, é como se o governo ele caminhasse no escuro, como um cego. Ele não sabe qual a dimensão da sua pandemia, ele não sabe qual o grau de fato de infectados. Isso estou falando geral, nos estados, nos municípios e no governo federal. O nível de testagem é muito pouco. Então, a gente junta duas questões. O isolamento nunca foi feito como deveria, muita gente não pôde, eu entendo as pessoas que não podem fazer, trabalham em serviços essenciais, né, na saúde, na área de alimentação no comércio, né, na questão das farmácias também no comércio, mas tem uma galera que necessariamente precisava trabalhar, mas muita gente acho que desdenhou um pouco disso. E hoje a gente não sabe em que pé a gente vai voltar e quando vai voltar e se vai voltar esse ano.
Então esse vídeo é muito para tentar ouvir vocês, de novo, ouvir vocês sobre como é que vocês estão lidando com isso, com esse modelo de educação que alguns fazem formulários, alguns PowerPoints, né, aqueles slides com aula gravada, com videoaulas, com alguns textos, com atividades da apostila. A gente tem tentado fazer de tudo, mas eu queria ouvir um pouco vocês, né? Eu queria que vocês, na verdade, produzissem um material, né, que vai ser no formulário, mas vai ser um texto, com essa questão. A grande questão é como é que isso está sendo para vocês, né? A gente precisa, eu vou chamar esse tema aqui de escuta forte. Está atento ao que vocês estão passando, e a gente está, eu queria que vocês ficassem com isso no coração, a gente fica sempre muito preocupado em todas as reuniões que a gente faz na nossa escola, com o que vocês estão vivendo, como é que vocês estão conseguindo acessar e com o que vocês vão ficar disso tudo, né? De novo, a gente não sabe quando volta, a gente não sabe se volta, né? Porque diante de tudo que acontece, as idas e vindas de uma pandemia que no mundo, ela nos dá exemplos, né? Países que começaram a abrir e retornaram para o fechamento, né? Para o distanciamento social, países que estão começando paulatinamente, muito lentamente a voltar com suas atividades, mas a escola, ela em si é um problema grave, porque a escola, para você tentar contornar todas as possibilidades de contaminação, fica muito difícil. Você imagina como um professor vai dar aula, né, com máscara, é complicado ficar falando durante muito tempo, como os alunos vão ficar numa escola, né, com máscara o tempo inteiro, né, qual o distanciamento, quantos alunos vão, quantos não vão, quantos os pais vão estar receosos de mandar, né? Eu sou pai e sei muito bem disso. Então, a ideia aqui não é que você fale da pandemia, mas o que você tem, sobretudo aqueles que fazem essas atividades semanalmente, entregam as atividades. Como é que vocês estão vendo tudo isso? Né? Qual é o ganho, se é que tem algum ganho, essas atividades? Como é que a gente pode melhorar nesse período de distanciamento social? Como é que a gente pode fazer atividades que ajudem vocês melhor? Vocês sabem que a gente está caminhando para uma plataforma da Microsoft Teams, que a gente vai poder fazer atividades por dentro dela. Mas, claro, muita gente, como eu falei no início, tem problemas de acesso ao próprio aplicativo, baixar ele, ao e-mail, né, ao uso da internet em si. Muita gente tem dificuldade. Muitos alunos alegam isso, pais de alunos também. A gente tem um mapeamento disso, né? Mas até o momento a gente tem tentado ajudar como pode, né, no melhor possível, da melhor maneira, com todo cuidado e carinho, preparando atividades para vocês semanalmente. A ideia hoje, então, é que a gente pense junto, que a gente esteja atento para ouvir o que vocês têm para dizer, né, e para a gente se ajudar. A gente está nisso junto, né? Professores e alunos sempre estiveram juntos nas tarefas no dia a dia, né? Acho que nunca tem uma relação tão próxima quanto essa de professor e aluno. E eu, assim, e quando a gente se distancia, é óbvio que a gente sente muito, né? Muita gente pode pensar assim, pô, mas está ótimo, eu vejo gente que está na rua direto, parece que é uma eterna férias, né? Mas para aquele que reconhece um pouquinho, né, de como a escola é importante, de como as atividades ali são fundamentais, de como aquilo vai, né, é um processo que você vai caminhando paulatinamente, ano a ano, vai progredindo no conhecimento. Eu sei que muita gente deve estar preocupada e os pais de vocês devem estar muito preocupados. Então, hoje a ideia é ouvir vocês através de um texto, através de uma produção pequena, mas de um texto. Quero que vocês produzam um material como se fosse uma redação, né? Com pelo menos aí 10, 15 linhas, que não é muito, uma redação é até maior, mas um texto contando um pouco da experiência de vocês nesse processo de educação. De novo, eu não quero que você me fale de como você está vivendo a pandemia. A gente já falou disso e eu não quero ser cansativo. Eu quero que você me conte como você está vivendo esse processo de educação, esse tipo de tarefa. Aqui não é para você falar se gosta de X ou Y, se o fulano. É para você contar um pouco da tua relação com essas atividades. Como é que você tem feito? Tem sido fácil para você? Tem sido difícil? Tem sido muito cansativo? Você se desanima? Você não é super animado pelas atividades? Te faz bem nos ver em vídeo? Você acha que a gente poderia contribuir com mais alguma coisa? A gente pode melhorar em alguma coisa as aulas para vocês, os bate-papos, né, os nossos encontros? Essa é a ideia essa semana, tá bom?
Eu estou fazendo diferente porque eu não quero ficar aqui meramente jogando conteúdo para vocês. Sei que é importante, eu tenho colocado sempre, mas de vez em quando a gente precisa respirar e ouvir um pouco, tá bom? Eu espero muito que vocês estejam super bem, família de vocês, a gente passe por isso logo, a gente consiga ter um novo normal, né? Mesmo que seja diferente do anterior, mas que a gente possa voltar a ter contato e a desfrutar da sala de aula juntos, que é o nosso espaço. Aquele lugar ali é nosso. A escola é nossa. E a Charles Anderson é essa escola, escola viva, escola integrada, escola que é de todos vocês. Beleza? Beijo grande, com muita saudade de todo mundo, mas firme aqui para que essa pandemia passe. Ficando em casa, saindo com máscara, quando necessário, para que tudo isso acabe. Beijo grande, espero o texto de vocês.